Olá, turma! Hoje a aula será sobre os tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Esses são os tipos de predicado. Vamos lá? Então, antes de nós começarmos com os tipos de predicado, vamos relembrar o que é o predicado? Conceito. Para compreendermos os tipos de predicado existentes na língua portuguesa, temos primeiramente que saber a definição de predicado. Predicado é tudo o que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo que há na frase que não é o sujeito. Exemplo: Lúcia correu no final da semana passada. Correu. Quem correu no final da semana passada? Lúcia. Lúcia é o sujeito. O que sobrou da frase correu no final da semana passada é o predicado. Então, o predicado é tudo o que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo que há na frase que não é o sujeito. Agora, vamos então para os tipos de predicado. De acordo com o seu núcleo significativo, os predicados são classificados em 3 tipos. A. Predicado verbal. O que é o predicado verbal? É quando indica uma ação, sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nocional, verbo que indica ação. Então, se o verbo da oração indicar a ação, o predicado é verbal e o seu núcleo já será o verbo. Exemplos: nós caminhamos muito hoje. Caminhamos muito hoje é o predicado. Caminhar é o verbo. O verbo caminhar é um verbo nocional, é um verbo que indica ação. Então, o predicado é verbal. Outro exemplo: cheguei hoje de viagem. A frase cheguei hoje de viagem é o predicado. O verbo é cheguei. Cheguei é um verbo nocional, é um verbo de ação. O núcleo também será cheguei. Predicado verbal. Outro exemplo: o cliente perdeu os documentos. Quem perdeu os documentos? O cliente. O predicado é perdeu os documentos. Perdeu é um verbo de ação, logo o predicado é verbal. Então, nós já vimos o primeiro tipo de predicado. Predicado verbal, quando nós temos um verbo de ação, nocional. Agora, vamos para o segundo tipo de predicado, predicado nominal. É aquele predicado que indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação. Verbo que indica estado. Exemplos: ser, estar, permanecer, continuar, ficar, virar, transformar-se, etc. E o predicativo do sujeito, que complementa o sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade. Há somente um núcleo, caracterizado por um nome, um substantivo ou um adjetivo. Por exemplo, Alan está feliz. Está feliz é o predicado. O verbo estar é um verbo de ligação. E nós veremos o estado de Alan, que está feliz. Então, por isso o predicado é nominal. No predicado verbal, há uma ação. No predicado nominal, há o estado. Segundo exemplo: fiquei exausta. Fiquei, verbo ficar, verbo de ligação. Exausta é o predicativo do sujeito, é um nome. Então, é um estado. O núcleo é o estado, exausta. Vamos para um outro exemplo. Ele continua atencioso comigo. Quem continua atencioso comigo? Ele é o sujeito. O restante da oração é o predicado. Continua atencioso comigo. Continua é o verbo de ligação, atencioso é o estado, que é o núcleo, e predicativo do sujeito. Então, o predicado nominal é aquele que indica um estado ou uma qualidade do sujeito.
Agora, vamos para o terceiro e último tipo de predicado, o predicado verbo nominal. Ele, pelo nome você vê, ele tem os dois tipos numa oração só. Ao mesmo tempo que indicação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo. Nesse caso, há a presença de predicativo do sujeito ou do objeto. Exemplos: Susana chegou cansada. Chegou cansada é o predicado. Então, nós temos o verbo chegar, que é um verbo de ação, e também ela está cansada. Então, tem um nome, que é uma qualidade, um estado, e também tem uma ação. Por isso, tem dois núcleos, chegou e cansada. Segundo exemplo, terminaram satisfeitos do trabalho. Então, nós temos o verbo de ação terminaram e o satisfeitos, que é o estado. Dois núcleos, predicado verbo nominal. Terceiro exemplo, considerou a caminhada desagradável. Núcleos, considerou e desagradável. Tem um verbo considerar de ação nocional e um estado, né, desagradável. Então, o predicado verbo nominal, ele tem um nome e um verbo, dois núcleos. Esses são os tipos de predicado. Agora, vamos para as atividades na plataforma Microsoft Teams. Teste seus conhecimentos na plataforma Microsoft Teams. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido e à medida que vocês fizerem exercícios, vocês irão assimilar mais ainda este tema. Um ótimo estudo para sucesso e vitórias no futuro. Um beijo, até breve, tchau!